Alô, som. Alô. Alô, som. Alô, som, som. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Aí, agora. Alô, som. Boa noite. Alô. O som não tá vindo, não. Alô. Alô, alô. 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 Sem fio? Alô. Boa noite. Tá bom o som aí? Estão ouvindo bem? Ok. Pra mim aqui não tá muito legal, não. O som tá meio abafado aqui pra mim. Tá meio abafado? Meio abafado aí, né? Veja aí, Gilmar. Ajusta o som aí que tá meio abafado. Alô, alô. Tá melhorando, melhorando. Alô. Tá melhorando aí, pessoal? Melhorou, não? Nada ainda? Alô, alô. Som, som, som. Tá ruim? Tá bom aí? Tá bom? Posso prosseguir? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sintam-se abraçados, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Semeadores do Amor. Nós vamos dar início à nossa doutrinária de hoje. Dar início à nossa doutrinária de hoje. Como sempre, nós fazemos a leitura de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós temos a palestra. Depois. Está melhor, né? Alô, melhorou, só está um pouco alto. Vamos lá. Está um pouquinho alto aí, né? Diminui um pouquinho aí, João. Moreno, seja bem-vindo. É uma honra ter sua presença aqui. Então, pessoal, como eu estava falando, nós vamos ler aqui um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Depois nós faremos uma pequena meditação e depois temos a palestra, depois o passe coletivo. Nesse capítulo, essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, antes da palestra, ela é feita de ordem sequencial. Nós terminamos todo o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e agora nós estamos no capítulo 1, que é Eu Não Vim Destruir a Lei. É o primeiro capítulo. Primeiro nós fizemos a introdução, e agora nós vamos entrar no capítulo 1. Eu Não Vim Destruir a Lei, é o tema do capítulo 1, e eu vou ler aqui o item 1 e 2, que fala sobre Moisés. Ok? Quero dar boas-vindas a todos. Tem alguém que está vindo a primeira vez? Estão vindo a primeira vez? Sejam bem-vindas, viu? Fiquem à vontade. Sintam-se abraçadas também. E essa transmissão é feita também ao vivo pelo YouTube. Então, nós vamos também cumprimentar aqueles que nos acompanham pelo YouTube, né? E aqueles que vão nos acompanhar no futuro, porque fica gravada lá. E aí podem assistir quantas vezes quiser. Daqui a 100 anos, quem quiser assistir, é só entrar lá no YouTube e assistir, né? Vai estar lá a vida toda. Então, sejam todos bem-vindos. Antes de começar a leitura, eu vou pedir que todos fechem os olhos para que nós possamos entrar em sintonia com o nosso Pai
e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos neste momento. Isso é uma dádiva de Deus, estarmos aqui agora para estudarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Então a gente não pode iniciar nenhuma atividade sem agradecer a Deus, sem pedir a proteção dos bons espíritos, que a gente tenha uma noite tranquila, uma noite de estudo, de paz, de harmonia. Então, que os bons espíritos nos acompanhem, nos inspire ao palestrante, que os mentores desta casa estejam sempre presentes, nos orientando, e assim nós pedimos a permissão de nosso Jesus Cristo para iniciar a reunião de hoje, que assim seja. Bom, esse item 1 e 2, que fala sobre Moisés, começa com uma passagem da Bíblia, que está lá no capítulo 5, versículo 17 e 18 do Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento. É uma passagem que Jesus fala o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único jota e um único ponto. Jesus, quando fala essas palavras, tem um propósito para isso. Porque muitas coisas que Jesus fazia contradizia o que estava nas leis mosaicas, na lei de Moisés, 1.500 anos antes de Cristo. Por exemplo, num dos 10 mandamentos, que a gente vai ver daqui a pouco, o terceiro mandamento é guardar o sábado. E Jesus, os discípulos faziam obras dia de sábado, trabalhavam normalmente dia de sábado. E ele era criticado por isso. Os fariseus, eles perguntavam, na lei de Moisés tem lá que tem que guardar o sábado, e o Senhor trabalha dia de sábado, seus discípulos trabalham dia de sábado, você está descumprindo a lei. Quando Jesus foi ver aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, também na lei de Moisés, tinha lá dizendo que toda mulher adúltera ela tinha que morrer apedrejada. Fazia parte da lei mosaica. E quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus, cumprir a lei, apedrejar a mulher até a morte, ele não matou a mulher. Pelo contrário. Ele falou o quê? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, todo mundo foi embora, porque todo mundo ali era pecador. Então, as pessoas que diziam que Jesus não cumpria as leis mosaicas, ele respondeu dessa maneira: eu não vim destruir a lei, nem os profetas. Pelo contrário, eu vim cumpri-los. Em verdade, eu vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei, a lei de amor. Jesus se refere aqui à lei de amor. Então, nada que está aqui fora da lei não vai passar enquanto não tiver tudo perfeitamente ajustado. Essas são as palavras que Jesus fala. E Allan Kardec, ele diz o seguinte: na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que modifica com o tempo. Olha só o que Kardec diz. A lei de Deus, que está lá nos 10 mandamentos, que foi dada a Moisés, no Monte Sinai, e as leis decretadas por Moisés. Porque, se você observar no livro de Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, é o Gênesis, o Êxodo, a saída dos hebreus do Egito, Moisés conduz, depois tem Levítico, Números e Deuteronômio. Esse livro, Deuteronômio, tem mais de 200 leis de Moisés. Tem lá dizendo que o filho que desonrar o pai e a mãe deverá morrer apedrejado. Hoje, se a gente for ver essa lei de Moisés, que está lá na Bíblia, no Deuteronômio, quem é que hoje aqui um filho que vai desonrar um pai e a mãe que vai matar um filho apedrejado?
tem sentido, né? Então, essas leis mosaicas, elas se modificam com o passar do tempo. Ninguém mata um filho aqui porque desonrou o pai e a mãe. Ninguém vai fazer isso, né? Então, essas leis de Moisés, elas eram boas naquele tempo, há 3.500 anos atrás. Porque Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo. E Cristo viveu há 2.000 anos atrás. Então, essas leis, elas tinham uma justificativa há 3.500 anos. Hoje não tem justificativa mais. Certo? Então, por isso que Kardec fala que as leis, elas se modificam com o tempo. Certo? A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farás imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorarás e não lhes prestarás culto soberano. Esse é o primeiro mandamento das leis que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Né? Não pronunciarás em vão o nome do Senhor vosso Deus. O terceiro mandamento: lembrar de guardar e santificar o dia do sábado. Aqui que Jesus, né, era questionado. Quando os discípulos faziam obras no dia de sábado, e aí Jesus respondia o quê? Para quem os criticava, ele dizia: o sábado não foi feito para o homem. O homem que foi feito para o sábado, não o contrário. Né? Honra a vosso pai e a vossa mãe, a fim de que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus vos dará. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não prestarás testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejarás a mulher do vosso próximo, não desejarás a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, percebam que essas leis, naquela época, elas tinham um propósito. E Jesus, quando ele veio, ele resumiu esses 10 mandamentos em um só. Jesus diz lá no Novo Testamento que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele diz: aí está resumida a lei e os profetas. Então, esses 10 mandamentos aqui estão resumidos em apenas um. Jesus, com a sua autoridade, 1.500 anos depois, resumiu tudo isso aqui em uma coisa só. Até para não ficar redundante, porque quando você ama o próximo, ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo, você não vai matar ninguém. Como é que você vai matar uma pessoa se você tem que amar o seu próximo, tem que amar o seu inimigo? Então, esse mandamento, não matarás, está resumido. Todos esses estão resumidos em um só. Como Jesus ensina: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Jesus fala: aí estão todas as leis e os profetas. Tudo resumido em uma coisa só. E aí Kardec prossegue no livro Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras leis são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater os abusos enraizados e os preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir a origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, a gente percebe aqui o seguinte: quando Moisés tirou os hebreus do Egito, eles estavam lá há 400 anos vivendo como escravos. E eles conviviam com uma cultura politeísta. Os egípcios tinham vários deuses. Eles cultuavam vários deuses, né? Faziam sacrifícios. Então, esses hebreus que eram escravos do Egito, eles tinham contato com essa doutrina dos egípcios. Aí, quando Moisés retirou do Egito e foi embora, atravessar o deserto, ele tinha que manter uma firmeza
para poder controlar essas pessoas. Tanto que quando ele sobe no Monte Sinai, ao descer com a pedra com os 10 mandamentos, ele encontrou o povo fazendo o que não era para fazer. Né? Derreteram as joias de ouro, fizeram um bezerro de ouro, estavam lá adorando um bezerro de ouro. Então, repare que Moisés tinha que ser duro nas leis. Então, ele colocava, Deus disse que o filho que desonrar o pai e a mãe vai morrer apedrejado. Naquela época, ele tinha que ser duro nessas leis. Só que isso aí ficou no passado. Não faz mais sentido. Certo? A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco se desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos não matarás, não causarás dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Naquela época era necessário. Tinha que fazer com que o povo andasse reto, mas tinha que ser duro. Por isso que tem essas leis absurdas. Hoje a gente vê como leis absurdas. Uma mulher que adultera, morrer apedrejada. Quem é hoje que pega uma mulher que trai o marido e vai apedrejar a mulher até a morte? Isso não existe mais. Isso era naquele tempo de Moisés. Hoje isso não faz mais sentido. Né? Então, aquelas leis de 3.500 anos ficaram no passado. E aí, para a gente concluir e reforçar o que a gente acabou de falar, no livro O Consolador, e psicografado por Chico Xavier, no livro ditado pelo Espírito Emmanuel, esse livro são perguntas que as pessoas que frequentavam o centro espírita lá de Minas, de Chico Xavier, eles fizeram várias perguntas ao Espírito Emmanuel e ele respondeu. Então, tem perguntas, nesse livro, tem perguntas e respostas do Espírito Emmanuel sobre vários assuntos diferentes. E na questão 268, perguntaram para Emmanuel o seguinte: os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? E Emmanuel responde: as seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva como base de todo o direito do mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Vejam que o Código Penal brasileiro, os códigos penais de outros países, todos são baseados nos 10 mandamentos. Não matarás. Está lá no Código Penal. No artigo 121, está lá. Matar alguém, crime, pena 6 a 20 anos de reclusão. Então, as leis de Moisés são base para as leis dos homens em todos os países. E tem, para encerrar aqui, a pergunta 269 que fizeram para Emmanuel. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou com Moisés no Monte Sinai? E Emmanuel responde: estás atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar das suas características de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estás, porém, habilitado a compreender agora que a lei, com a base da lei dos 10 mandamentos, foi ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Então, Emmanuel esclarece várias questões desse livro Consolador. Aqui na livraria do César tem esse livro ali à venda, certo? Depois, quem quiser se aprofundar e conhecer outras respostas sobre outros assuntos, nós temos ali na livraria o livro Consolador de Chico Xavier.
Então, aqui para encerrar, nós temos essa imagem belíssima, né? Mostrando que Jesus sempre esteve à frente do planeta Terra, sempre estará à frente do planeta Terra, nos conduzindo, né, a direção certa, pelo caminho da retidão, pelo caminho do progresso moral e espiritual. Então, eu encerro aqui e pergunto se alguém quer fazer alguma colocação, se alguém quer comentar alguma coisa a respeito do que a gente acabou de ler. Podem ficar à vontade. Se alguém quiser fazer alguma colocação, quiser contribuir com alguma coisa, fique à vontade. Não? Ok. Então, eu vou pedir para nosso amigo João para colocar uma música suave, para que a gente possa fazer uma rápida meditação antes de passar para a palestra. Essa meditação, ela serve para que a gente deixe a nossa mente mais aberta, para que a gente tome consciência da nossa realidade, para que a gente tenha uma percepção melhor das coisas que vão ser ditas aqui na palestra. Então, vamos fechar os olhos e se sentar confortavelmente na cadeira. Coloque-se numa posição confortável, deixe o seu corpo relaxado e vamos tomar consciência da nossa respiração. Inspire profundamente, puxe o ar pelo nariz, solta o ar. Repita esse procedimento. Inspire profundamente, solte o ar lentamente. Esse gesto faz com que a gente oxigene o nosso cérebro, faz com que a gente oxigene as nossas células, nossa corrente sanguínea. Então, esse momento de respiração é muito importante para que você se sinta melhor. Inspira. Tome consciência da sua respiração. Sinta que você percebe o movimento de todos os órgãos do seu corpo. Tente perceber como o seu corpo age quando você está controlando, percebendo a sua respiração. Perceba esse momento maravilhoso. Você está respirando. Você está vivo. Tenha consciência disso. E aproveite esse momento para agradecer a Deus, Criador de todas as coisas, porque você está vivo, respirando. Sinta que você agora é senhor de si mesmo. Você agora controla suas emoções. E estamos agora melhor preparados para assimilar os ensinamentos que serão trazidos pelo nosso palestrante. Com esse sentimento de gratidão, esse sentimento de leveza, nós vamos retomar
abrir os olhos lentamente, cada um no seu tempo, e vamos nos preparar para a palestra. Eu queria convidar o nosso amigo Edson Moreno para sentar ali um pouquinho, se preparar para a palestra, porque eu vou dar alguns avisos aqui rápido. Aqui. Eu queria informar para todos que esse Centro Espírita Semeadores do Amor, ele possui vários grupos de estudo. Nós estamos agora no recesso, mas no dia 4 de março nós voltaremos com o nosso grupo de estudo. Então, a gente tem o curso sistematizado da doutrina espírita, né, que é feito em 3 anos. É um curso que você faz o primeiro livro em 1 ano, no segundo ano vai para o segundo livro, no terceiro ano vai para o terceiro livro. É um curso de 3 anos, que é feito aqui no centro, curso presencial de noite, dia de segunda-feira à noite. Então, quem quiser, tiver interesse de conhecer melhor a doutrina espírita, essa é uma grande oportunidade de fazer o curso, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vai começar no dia 4 de março. Quem quiser, se inscreva ali na recepção. Nossa colega da recepção vai passar as informações e preencher a ficha de inscrição. Além do curso da doutrina espírita, em 3 anos, nós temos também grupos de estudo sobre o livro dos Espíritos. Temos grupo de estudo do livro dos Médiuns, do livro que é o Espiritismo. Então, tem vários grupos de estudos no César, que é interessante quem tiver interesse, né, de participar de algum grupo de estudo desse, procurar ali na recepção depois maiores informações. Temos também aqui na casa o atendimento fraterno. Esse não entrou em recesso. O atendimento fraterno está funcionando a todo vapor. É isso? O atendimento fraterno não tem recesso. Então, aquelas pessoas que tiverem necessidade de conversar com alguém, quiser desabafar, conversar sobre algum problema pessoal, né, pode se dirigir aqui no centro, dia de terça, quinta e sábado, é isso? De tarde. Tem o atendimento fraterno, tem um trabalhador da casa que vai receber, né, e vai conversar, vai lhe orientar à luz da doutrina espírita sobre qualquer assunto que você quiser conversar. Tá? É uma coisa sigilosa, muito tranquila, bem à vontade. E se você tiver algum parente, algum amigo que precisa, que está necessitado, né, convide para vir terça, quinta e sábado à tarde, participar do atendimento fraterno. Outra coisa que nós temos também é o grupo de evangelização de jovens, que está em recesso, né? Em recesso. Quem tem filhos, né, que vem para aqui para a doutrinária, pode deixar o filho lá embaixo, nos grupos de evangelização. Né? Temos também aqui um pedido para fazer especial. O César, ele não recebe doação de nenhum órgão governamental. Todas as despesas aqui do centro, compra de material de limpeza, pagamento de conta de energia, conta de água, né, material de limpeza, tudo isso aí, material de consumo, manutenção, tudo é feito com dinheiro que é arrecadado entre nós mesmos, entre os frequentadores da casa. A gente não recebe verba de ninguém, de nenhum órgão. Então, a gente precisa da ajuda de todos, né, e tem várias maneiras de contribuir. A pessoa pode se tornar um sócio, colaborador mensal, né, contribuir mensalmente. Pode também fazer compra de livros, né? É também uma maneira de arrecadar dinheiro, a compra de livros ali na biblioteca.
o Real do Amor, e quando vocês chegam, né, são convidados a colaborar com R$ 3 e concorrem ao sorteio de um livro. Isso também é uma maneira de ajudar na arrecadação de verba para poder custear o César. Certo? É importante que vocês ajudem no que puderem. Tá? E, por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre aquele quadro que está ali atrás, que são os gêneros alimentícios que compõem a cesta básica que o César distribui para algumas famílias carentes aqui da região. No último domingo de todo mês é distribuída uma cesta básica para várias famílias que vêm aqui, já são cadastradas, sempre no último domingo recebem essa cesta básica. E a gente tem que montar essa cesta básica também com a caridade e a doação dos frequentadores. Então, vocês perceberem ali, ó, hoje já estamos na metade do mês. No último domingo do mês a gente tem que montar a cesta básica. E ali, vocês perceberem, o feijão, a farinha, não tem nenhuma doação ainda. A zero. Né? Então, quem puder aí contribuir, por favor, na próxima reunião doutrinária, se puderem contribuir com aqueles itens que estão ali faltando, a gente agradece, Deus agradece também. Ok? Então, eu queria convidar o nosso amigo aqui, Edson Moreno, que vai fazer uma palestra sobre o reino. Né? O reino. Qual é o reino? O reino de Deus? Deixa eu ver aqui como é que a gente vai botar isso aqui. Natação chega por aí. Hein? Natação tá. Eu vou mostrar aqui para você. Peraí, tá? Eu vou abrir aqui. Deixa eu fechar o meu aqui. Ele não pega com HDMI, não. Ele deve ter aqui. Já está ali, já. Ele vai aparecer já automático. Mas o mouse subiu. Aí aparecer. O reino. Fica à vontade. Vou botar aqui o atenção. Boa sorte. Deus abençoe. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos sair daqui essa noite melhores do que aqui chegamos. Que o mentor espiritual de cada um de vocês possa estar aproximado, para que as palavras possam fazer mais sentido, para que uma inspiração possa chegar e para que o esclarecimento dele, na sequência dos trabalhos, à noite, em casa, possa ser valoroso para todos nós. É um prazer para mim estar aqui no César mais uma vez. Agradeço o convite e a oportunidade de crescer, de estudar, de poder, com a contribuição de vocês, evoluir de alguma maneira. Peço desculpas, estou um pouco recuperando de uma gripe, não é Covid não, pode ficar todo mundo tranquilo. Mas, de repente, a voz vai falhar um pouquinho, mas está tudo certo. A gente vai trabalhar aqui sobre o reino. O reino é o capítulo 2 desse livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, escrito pelo espírito Joana de Ângeles e o médium Divaldo Pereira Franco. Então ela vai falar sobre o reino de Deus. Nós vamos aqui tentar interpretar o que ela diz, tentar ampliar algumas das colocações de Joana, para que a gente
localize-as e para que a gente possa, de uma certa maneira, ampliar o entendimento daquilo que ela fala, porque ela fala em síntese para nós. Mas antes disso, eu quero começar falando um pouquinho de Jesus e Pilatos. Porque aqui na Estou confuso que eu estou olhando para um lado aqui, mas já deu certo. E Jesus e Pilatos traz para nós uma representação muito interessante. Jesus como sendo o amor, como sendo a caridade, como sendo aquele que se importava com as pessoas. E Pilatos como sendo exatamente a representação do egoísmo. E Pilatos atesta, e tem esse diálogo com Jesus, que está lá em João 18, ele vai dizer que Pilatos chama Jesus e diz para ele: tu és o rei dos judeus? E responde Jesus: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos ou meus ministros para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, o que Jesus está dizendo é que, naquele momento, naquele instante, o seu reino ainda não era aqui. Naquele momento, agora, o meu reino não é daqui. Mas ele estava trazendo uma mensagem, ele estava trazendo um exemplo, ele estava trazendo uma possibilidade de crescimento para todos nós, espíritos, para que lá no futuro pudesse o reino dele ser aqui. Será que agora o reino dele já está aqui conosco? Aquilo que ele nos convidou durante toda a sua pregação, o que mais Jesus fez foi nos convidar ao reino de Deus. Foi convidar para que todos nós deixássemos essas ilusões, para que todos nós vivêssemos de forma a conquistar o reino de Deus. Mas é essa a representação que nós temos. Pilatos representando o egoísmo. Jesus representando o ápice da humanidade. Representando o homem caridoso, o homem que olha para os outros. Pilatos pergunta para ele e Jesus lhe diz, dúvida sobre o reino, sobre Jesus, sobre quem era Jesus. E Pilatos diz, e Jesus diz a ele: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Porque Pilatos pergunta: tu és rei, tu dizes isso de mim ou disseram outros de mim para ti? Porque normalmente nós fazemos como Pilatos. Nós não tomamos ciência daquilo que seja o outro, daquilo que seja a condição que está à nossa volta. Nós fazemos assim como Pilatos. Alguém nos diz, alguém fala alguma coisa e aquilo já está estabelecido na nossa mente, congelado para sempre. Daqui a 60 anos, aquilo que me disseram ainda vale na minha mente. Alguém me diz: fulano não é boa pessoa. Deixou de ser boa pessoa sem eu conhecê-lo. Daqui a 10 anos, se eu encontrar alguém, eu vou falar: ih, rapaz, fulano não é boa pessoa. Porque eu congelo, eu não tomo partido, eu não verifico. É uma atitude muito normal nossa. Mas Pilatos representa o egoísmo. Porque o que pesaria a Roma pegar uma pessoa pobre, Jesus, sem nenhuma expressão social, sem nenhuma riqueza, sem nenhuma importância política, que pesaria a Roma se ele condenasse Jesus à morte? Nada. Roma não iria se incomodar de forma nenhuma com isso. Mas o que pesaria a Roma se ele deixasse Jesus livre e houvesse uma insurreição daquele povo, e naquela insurreição muitos soldados morressem? Aí pesaria alguma coisa. Havia um peso político naquela decisão,
Pilatos, obviamente, um homem interessado no seu próprio sucesso, vai decidir em função do que é melhor para ele. E ele demonstra para todos nós essa expressão maior do egoísmo que o caracterizava e como ele nos exemplifica, está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem sobre egoísmo, está lá esse exemplo de Pilatos colocado. Ele fica bem claro esse egoísmo quando ele lava as mãos. Lavar as mãos é uma atitude extremamente egoísta de nossa parte. Todas as vezes nós, infelizmente, eu falei que o reino de Jesus não chegou, 2000 anos depois ele não chegou. Nós ainda estamos como Pilatos. Eu mesmo, pessoalmente, não sei vocês, mas eu posso dizer que eu ainda estou bem próximo de Pilatos. Eu lavo as mãos todos os dias. Quando eu passo na rua, que eu vejo alguém caído, eu lavo as mãos e sigo o meu caminho, que é um trabalho a fazer. Eu lavo minhas mãos todos os dias quando tem alguém necessitado e aquilo demandaria uma perda muito grande para mim. Eu lavo as mãos. Nós ainda lavamos as mãos, nós ainda não temos aquele sentimento, que são os sentimentos que Jesus vem nos ensinar, vem trazer para todos nós, os sentimentos que nos trazem a permissão de viver no reino. Então, na dúvida, na incerteza de quem seria Jesus, Pilatos simplesmente lavou as mãos. Como nós também fazemos, também nada nos pesa lavar as mãos. E Joana, eu vou adiantando aqui para não perder muito tempo na passagem. Joana começa lá no capítulo O Reino, ela começa falando sobre o mundo. Ela vai dizer que o mundo, examinado sobre a ótica teológica, à luz da psicologia profunda, o mundo é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Parece difícil, parece complicado. Ou seja, o mundo, à luz da psicologia, o que faz conosco é uma escola, é uma possibilidade de aprendizado, onde nós vamos aprender valores espirituais. Alguém que desenvolve uma tarefa profissional, tem que todo dia ouvir os outros pacientemente, está desenvolvendo uma habilidade espiritual da paciência em si mesmo, no seu espírito imortal. Levará para a vida eterna a paciência que desenvolveu no trabalho aqui material para o ganho financeiro da sua existência. Ele desenvolveu capacidades espirituais. Assim somos todos nós. Alguém que trabalha dando aulas como professor está aprendendo. Está desenvolvendo capacidades espirituais. Então, nós aqui, todo o tempo, nós desenvolvemos, através das nossas atividades materiais, entre aspas, parecem-nos materiais, mas nós somos espíritos imortais. Todas essas nossas atividades, elas são um treinamento para o nosso espírito imortal. Então, o mundo é esse educandário para desenvolver esses recursos espirituais em nós. E nós, na categoria dos mundos, né, os mundos nós vivemos sempre num processo de transformação. Sempre estamos nos transformando de um nível menos elevado para um nível mais elevado. Isso é a nossa existência, isso é a nossa vida como espírito, como ser. O movimento é a característica principal da nossa vida. Sem movimento não há vida. Porquanto, para que estejamos vivos do ponto de vista material e espiritual, precisamos estar em movimento. E o movimento que caracteriza a vida do espírito, basicamente, é esse movimento de transição, de elevação. Saímos de um lugar para outro. Nessas categorias de mundo, nos encontramos no mundo de provas e expiações. O que são provas? Provas são desafios evolutivos.
Eu digo que eu já desenvolvi, vou voltar sempre no mesmo exemplo, não tenho muita criatividade. Eu digo, eu digo que eu já desenvolvi a paciência, e aí eu venho aqui para conviver uma vida com uma pessoa doente ao meu lado, eu cuidando dela. Isso é uma prova. Pô, você não disse que tinha desenvolvido? Você já desenvolveu a paciência? Então está aí a prova para você, para que você nos prove que já desenvolveu. E uma expiação, a gente pode usar o mesmo exemplo. É o resgate de um ato equivocado. Ou seja, eu numa vida anterior fiz com que alguém perdesse a possibilidade de caminhar, de andar. Então, eu, numa próxima vida, vou perder também a minha capacidade de andar, de caminhar, para ver como é bom. Para entender o valor daquilo. Para ter, então, um entendimento do valor. Exatamente de que significa aquilo para mim. O que significou aquilo que eu fiz para o outro. Eu tenho que sentir em mim para ter essa ideia. E no mundo aqui nós temos essa escola de espírito, nós temos os alunos, o aprendizado e os professores. Os alunos somos nós. O aprendizado são as virtudes que nós precisamos assimilar, a verdade espiritual e as leis que nós precisamos aprender, entender e praticar. E os professores somos nós também, muitas vezes, ou aqueles que estão conosco. Ele evoluiu um pouquinho, já virou professor, e o outro está menos evoluído um pouco. E aí nós estamos aqui nesse trânsito. Emmanuel vai dizer que não existem duas comunidades, não existe comunidade encarnada e desencarnada. Somos todos uma só comunidade dos espíritos aqui do planeta Terra, e que solidariamente estão se apoiando para que possam evoluir. Os espíritos estão sempre querendo que a gente faça o melhor, para que eles venham aqui usufruir daquela condição. E aí Joana coloca no capítulo que, do ponto de vista teológico ancestral, é possuidor de um significado perturbador para o espírito, que o deve desprezar e mesmo odiar o mundo. Quer dizer, ela diz o seguinte, que do ponto de vista teológico lá da Idade Média, lá de antigamente, ela continua dizendo, essa visão originada no cristianismo primitivo, na ignorância medieval, tem seu apogeu e estimulando a renunciá-lo, renunciar ao mundo, deixando o corpo consumir-se pelas enfermidades, pelo abandono que era relegado como passaporte para a glória celeste. Então, Joana vai dizer que lá atrás, do ponto de vista teológico, vai dizer que no mundo, no cristianismo, mas mais especificamente na Idade Média, havia um estímulo ao abandono do corpo. Isso é a realidade. Havia esse estímulo ao abandono do corpo. O corpo representava a corrupção em nós. E o espírito representava o que era de bom, de positivo. Então, havia uma ideia de macerar o corpo, de abandonar o corpo, de suportar as piores doenças sem precisar se tratar, porque aquilo era um benefício do espírito. E havia toda essa ideia do desprezo do corpo. Então, essa ideia do desprezo do corpo, ela contaminou, de uma certa maneira, a visão teológica, e essa visão teológica foi disseminada durante todo aquele tempo de Idade Média. A gente está falando de 1000 anos que nós vivemos debaixo dessa visão. É importante a gente perceber que aí a gente percebe que não adianta, ninguém evolui sob pressão, não adianta você prender ninguém numa determinada ideia e querer que a pessoa aprenda e evolua naquela ideia sem que a pessoa tenha chance de escolher. Ou seja, o evangelho não se impõe, o evangelho se abraça. Eu não consigo adotar o evangelho, abraçar o evangelho como imposição,
se fosse possível que abraçássemos o Evangelho por imposição, a Idade Média e todos esses 1000 anos tinha feito um efeito muito fantástico em todos nós. Nós tínhamos evoluído do ponto de vista espiritual, apesar que os espíritos dizem que ajudou muito a conter o lado negativo, o lado das perversidades, dessas coisas todas. Mas não funcionou totalmente para que a gente pudesse abraçar. Nós precisamos de liberdade de escolha. A escolha sempre tem que ser voluntária. Isso Jesus sempre nos mostrou, ele nunca obrigou ninguém a nada. E aqui está também, no capítulo, está colocado isso. Mas, assim, esse abandono do corpo, aqui eu vou debater. Esse abandono do corpo é assim. Não começa também com o cristianismo. Não começa só com uma visão teológica. Ele começa com a visão teológica porque ele já existia antes. Porque lá atrás, Platão desenvolveu uma ideia que é a ideia do mundo das ideias, das coisas perfeitas, das formas perfeitas. O dualismo platônico, né? Em que há um mundo das coisas perfeitas, onde tudo é permanente, imutável, eterno, incorpóreo. E esse mundo é a causa que justifica este outro mundo aqui. Esse segundo nível dos seres causados, que somos nós, que é um segundo nível impermanente, temporal e corpóreo. Deu mais ou menos para entender? Ou seja, tem um mundo perfeito lá. Vocês têm que entender isso, porque nós todos somos platonistas. Nós somos platonistas. Tem um mundo perfeito lá, e assim nós falamos também no Espiritismo, nós entendemos dessa maneira que o mundo espiritual é o mundo perfeito. Isso é platonista. Lá é o mundo perfeito, das coisas perfeitas, das coisas bonitas. E aqui é a imagem daquele mundo. Então, essa dualidade, esse dualismo platônico. Então, como lá que estão as coisas perfeitas, havia uma ideia de que aqui as coisas não são perfeitas. Por isso, na Idade Média, se demorou muito para se crescer do ponto de vista científico e tecnológico, porque havia uma ideia de que os números perfeitos eram só no mundo celeste. Aqui os números não eram perfeitos. Então, os projetos que se fazia só tinha o desenho, não tinha as cotas, não tinha as medidas. Não precisava de medida porque número perfeito só no mundo perfeito, só no mundo das ideias. Então, o cara construiu uma máquina conforme aquele projeto estava errado, porque não tinha as medidas. Mas é essa ideia de um mundo perfeito, e a ideia que nós abraçamos. Nós somos, de uma certa maneira, platonistas. Nós entendemos assim, não, o Espiritismo amplia o platonismo, melhora o platonismo, mas nós entendemos isso perfeitamente. E, então, daí vem esse desprezo ao corpo. Mas nós temos também, ao mesmo tempo, lá, isso 300 anos antes de Jesus, né? 350, nós temos Aristóteles, que vai dizer que não. E lá, na ideia de Platão, era o seguinte, isso é importante ficar claro, na ideia de Platão existe um conhecimento inato, nós aprendemos por reminiscência, e nós trazemos ideias inatas, o Espiritismo concorda que trazemos ideias inatas. E Aristóteles já dizia que não, Aristóteles vai dizer que não, que o conhecimento não é lá no mundo inteligível, que o conhecimento se obtém aqui no mundo sensível. Aqui no mundo nós conseguimos conquistar o conhecimento através da razão, da experiência e da observação. Então essas duas ideias vão estar em guerra, vão estar lutando umas com as outras durante muito tempo. Essa visão teológica que vai permear toda a igreja, para a gente entender como que esses dois são importantes, o Platão com essa ideia do dualismo, do mundo das ideias, do conhecimento inato, e o Aristóteles com a ideia do conhecimento a partir da observação no mundo físico, no mundo da matéria, como essas ideias influenciaram também a Igreja Católica, porque nós temos na Igreja Católica Agostinho, que
tem um pensamento robusto dentro da Igreja Católica. A principal figura da patrística, que são os pais da Igreja, o pensamento dele é dominante por quase 700 anos. Então, ele vai adotar essa filosofia de Platão e vai trazer muito da filosofia de Platão para dentro do cristianismo. Já o outro grande expoente desse período da Idade Média da Igreja, que é Tomás de Aquino, já no século XIII, ele vai adotar as ideias de Aristóteles, vai trazer as ideias de Aristóteles para dentro da Igreja. Então, esses dois, Agostinho valendo-se da filosofia de Platão, Tomás de Aquino valendo-se da filosofia de Aristóteles, cada um na sua época vai influenciar a religião e vai influenciar todos os pensadores de suas épocas e aqueles que os sucederam. Então, mesmo a gente vivendo naquela teologia que se sobrepunha a tudo, sobrepunha a ciência, a literatura, definindo rumos, escolhendo governos e julgando pessoas, tinham essas filosofias permeadas dentro do cristianismo. Mas lá para o século XVI e XVII começa o Renascimento, começa a Reforma, onde as pessoas passam a ter liberdade para pensar, liberdade para criar, para ter novas ideias, porque se aqui eu tenho essa ideia e a igreja não aceita, eu vou para um outro reinado, onde lá é protestante, então lá eu estou protegido por aquele rei protestante. Então assim o conhecimento começa, de uma certa maneira, a ser disseminado, a ser distribuído de uma forma mais clara, de uma forma mais abrangente, né, para todos. E cada época, eu passei aqui para a gente aproveitar o tempo, cada época vai ter os seus desafios intelectuais, seus desafios psicológicos. A gente vai ter, atualmente, um desafio psicológico interessante no aspecto da filosofia da mente, que reflete teorias sobre a natureza da mente e da consciência. A neurociência, atualmente, trabalhando intensamente do ponto de vista materialista para querer provar e para querer deixar claro de que tudo aquilo que a gente chama de consciência, tudo aquilo que a gente chama de alma, tudo aquilo que a gente chama de espírito, nada mais é do que um resultado do processo e das atividades cerebrais. Se você falar que você quer fazer uma pesquisa em neurociência e que você quer determinar que são as atividades cerebrais que determinam tudo, você tem recursos. Se você quiser pesquisar a consciência, o espírito, a existência do espírito, a dualidade entre espírito e mente, entre mente e corpo, você não tem recursos, porque não interessa ao materialismo. Então, hoje em dia ainda se reflete aquela mesma briga lá de trás, se existem ideias inatas, se não existem ideias inatas, se tudo que existe aqui no campo da matéria é o campo da física. Essa briga ainda vive hoje em dia nesses campos da filosofia, nesses campos da neurociência, onde tem os dualistas que acreditam nessas ideias inatas, que moldam a compreensão do mundo, sendo mente e corpo duas substâncias diferentes. Mas existem também os reducionistas, aqueles que ainda estão inspirados naquela ideia de só o mundo físico, de que a mente é uma folha em branco, nós somos uma folha em branco, e só a experiência, a partir do nascimento, é que vai trazendo para nós conhecimento, vai trazendo para nós possibilidade de conhecer e de crescer. Toda essa luta está aí, eu estou colocando essas ideias para que a gente entenda que nós aqui entramos e nós acreditamos nesse mundo espiritual, acreditamos na existência do nosso espírito, independente do nosso corpo, na continuidade da vida, na reencarnação, tudo isso que nós acreditamos já nos deixa numa condição muito diferenciada perante a grande maioria dos seres que hoje vivem conosco nesse planeta. Porque todos eles vivem dentro de uma caixa fechada, uma caixa blindada, em que nessa caixa
o que lhes é dito é exatamente aquilo, só é a matéria, só a matéria existe, nada existe depois daqui, precisamos gozar ao máximo tudo que nós temos agora, porque depois acabou. Isso trazendo-lhes ansiedade, trazendo desequilíbrio psicológico para todas essas pessoas. Nós temos a possibilidade de analisar as situações, de compreender as perdas, de compreender que não há necessidade de, a qualquer custo, vencermos qualquer demanda, a qualquer custo, com prejuízo espiritual. Então, isso nos deixa numa condição muito mais tranquila, muito mais objetiva, muito mais fácil de enfrentar as dificuldades e de viver. E Joana diz para a gente o seguinte, Joana diz que na visão da psicologia profunda, embora Jesus na opinião de Joana no capítulo, ela diz o seguinte, que embora Jesus se referisse às esferas de onde ele procedia, ou seja, quando Jesus diz tudo aquilo que diz respeito ao reino dos céus, para Joana ele está dizendo tudo aquilo que dizia respeito às esferas de onde ele procedia, de onde ele vivia. Lá funcionava daquela maneira. Então ele traz para nós aquela lei de lá, como que as pessoas lá agem, como que as pessoas lá vivem, como que as pessoas lá exercem o seu sentimento, como que elas manifestam os seus sentimentos. Isso que Jesus fazia, se referindo às esferas de onde procedia. Mas Joana vai dizer que no aspecto da psicologia profunda, todas essas paisagens do reino de Jesus que ele se referia, também podem fazer referência às regiões do sentimento. Ou seja, se a gente não pensar que ele estava falando de um lugar espiritual, a gente pode trazer, do ponto de vista da psicologia profunda, que ele estava falando do ponto de vista do nosso sentimento, da nossa intimidade, do nosso coração. O coração representa o nosso sentimento. Então ela diz isso, que a gente pode interpretar todo o chamado de Jesus ao reino de Deus como sendo esse chamado ao nosso sentimento, com base na fraternidade e no amor, que unisse todos os indivíduos como irmãos. Conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. Então é mais ou menos isso, porque a palavra que está utilizada no Evangelho para reino é basileio. Basileio, na verdade, não é o reino de um príncipe. Basileio é um domínio, é um ordenamento. Basileio é essa ideia de pessoas que vivem dentro de uma mesma ordem, dentro de um mesmo pensamento, dominadas, aceitando uma orientação e desejam fazer aquilo, seguir aquela orientação, totalmente felizes e convencidas e confiantes. Então, o Basileio, esse reino de Deus, é isso, é seguir as propostas de Jesus com o nosso sentimento, com o nosso coração. E aí a gente vai perceber que Emmanuel traduz exatamente isso. Lucas vai dizer, o reino de Deus não vem com mostras exteriores, por isso ninguém poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo acolá, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso são palavras de Jesus em Lucas 17, 20. Emmanuel vai dizer, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Obra no coração é o quê? A melhora do nosso sentimento. Obra divina no coração do homem. O reino de Deus inicia-se, desenvolve-se, consolida-se em resplendores eternos no ímã do coração, no sentimento. Então, inicia o reino de Deus no nosso sentimento, se desenvolve no nosso sentimento e se consolida a partir do nosso sentimento. Então, a nossa busca pelo reino de Deus é a busca da modificação, da elevação dos nossos sentimentos, da
possibilidade de dar uma mudança íntima para que esse universo, esse nosso sentimento, esse nosso universo dentro de nós, possa criar um universo fora de nós. O universo do meu coração, do meu sentimento que expande amor, vai criar um universo ao redor de mim de recepção também de amor. Então, aquilo que eu emito é aquilo que eu recebo também, de uma certa maneira. Mas Joana diz também para nós que Jesus humanizado compreendia a sombra sobre o discernimento das pessoas, qual ocorre ainda hoje expressivamente. Ou seja, a sombra do discernimento, as pessoas não conseguem entender. Você fala de que a vida continua, você fala da reencarnação, você fala de fazer o bem para poder merecer o bem, mas há uma sombra no discernimento, as pessoas não compreendem. Joana continua, a ignorância da realidade predomina nos jogos de interesses servis, ou seja, porque a gente ignora a realidade espiritual, a gente, nessa ignorância, a gente vai produzir jogos servis, jogos baixos. E depois a gente vai ficar frustrado porque a gente não encontra aquilo que a gente esperava encontrar em termos de harmonia. Em busca de coisa nenhuma, aqui se atribui demasiado valor. Muitas vezes a gente corre, a gente despende tanta energia, a gente faz tanta força para conseguir coisa nenhuma. A gente atribui demasiado valor àquilo que não tem valor. Sempre conduz à solidão, ao desespero, ao vazio existencial. Então isso é o que mais a gente vê, a gente buscando aquilo que não necessitamos. A gente busca comprar uma coisa para mostrar para quem não tem interesse de ver, para quem não está interessado em ver aquilo que nós dividimos em 750 vezes para passar na frente e mostrar na cara. Ninguém está interessado. E por conta disso, por conta dessa ignorância da realidade, muitas vezes a gente permanece ocioso, sem buscar uma melhora interior, sem buscar uma melhora íntima. Alexandre, no livro Missionários da Luz, vai dizer que, basicamente, esse sofrimento e essa ociosidade, essa falta de propósito, por fraqueza de nossa parte e por ignorância. Ignorância da nossa realidade espiritual, porque não sabemos que estamos num processo evolutivo e temos uma meta a atingir. E fraqueza porque não temos coragem nem força de sair da nossa condição atual, porque para eu sair de uma condição para uma condição melhor, há que ter um determinado esforço. Toda elevação necessita um esforço de subida. Então, se eu não estudo momento nenhum, no primeiro dia que eu sentar para estudar, eu não vou conseguir ficar nem uma hora, já vou me cansar rapidamente. Então, toda elevação demanda um esforço de nossa parte. E a gente, esse tipo de situação, de você, essa ignorância da realidade que está predominando em todos nós e na nossa sociedade, vai fazer com que a gente viva situações de, por exemplo, relativismo moral. Relativismo moral é algo muito sério. É uma ausência de definição de valores universais. A negação de que exista uma verdade para todos. Ou seja, eu penso que há uma verdade minha e a verdade minha é diferente da verdade do outro, ou há uma verdade do Brasil, mas a verdade do Brasil é diferente da verdade dos Estados Unidos, é diferente da verdade de Portugal, mas não, há uma verdade que é universal, é comum a todos, são valores universais. O Evangelho é uma verdade universal. O Evangelho traz para nós valores universais. E se você adotar esses conceitos, essa negação de uma verdade universal, o certo e o errado se tornam conceitos vagos, que vão variar de pessoa para pessoa, de acordo com a cultura e de acordo com a criação. Então, segundo esse conceito que varia,
a moral depende do contexto. E aí é muito complexo quando a moral depende do contexto, porque você fala, matar 10.000 crianças é certo ou errado? Estou perguntando, é certo ou errado matar 10.000 crianças? Errado. É errado. Simplesmente um conceito universal. Matar 10.000 crianças é errado. Não precisa de. Agora, se você está no relativismo moral, eu vou perguntar, matar 10.000 crianças é errado. Você vai me dizer, depende. Matar quem? Os palestinos? Não é complicado. Os conceitos devem ser universais. As regras que valem para mim devem estar valendo para todos. Não pode ter uma regra que vale para mim e uma regra que vale para outro. Isso Kardec vê, esse relativismo moral, Kardec vê lá no Livro dos Espíritos, a questão 830. Ele pergunta, quando a escravidão está nos costumes, os que dela se aproveitam são repreensíveis, pois eles apenas se ajustam ao uso que parece natural. Ou seja, se eu estou aqui na sociedade, todo mundo tem escravo. Eu sou espírita, acho que a escravidão... O espiritismo fala contra a escravidão, mas todo mundo tem escravo. Aí eu pergunto para Kardec, mas todo mundo tem escravo. Está errado eu ter escravo? Eu posso ter escravo também? Essa é a pergunta. E a resposta dos espíritos é bem clara. O mal é sempre mal. E não há sofisma que torne boa uma ação má. Ou seja, o mal é sempre mal, não tem relativismo. É errado ter escravo, é errado, acabou. Mas, óbvio que os espíritos se complementam. Mas a responsabilidade do mal é relativa. Ou seja, a responsabilidade depende do meu nível de conhecimento. Se eu não sabia que aquilo era errado e fiz, a minha responsabilidade é muito menor do que aquele que sabia que era errado e fez. Então, a responsabilidade é diferente. Mas o mal é sempre mal. A atitude, a atividade é sempre ruim. É sempre negativo. O mal, quando a gente fala, o mal dentro da doutrina espírita, a gente sabe que a gente está falando de uma referência. O mal para nós é apenas uma referência. O mal é algo para nós que faz com que compreendamos que aquilo é contra a lei divina. Aquilo é uma desarmonia da lei divina. Eu estou fazendo algo contrário à lei divina. Mas o mal, especificamente, nós sabemos que não existe o mal. Nós sabemos que não existe o mal. Porque lá no Livro dos Espíritos, tem esse paradoxo de Epicuro, que é o adotado pelos materialistas, mas eu não vou entrar nele, não. O mal não existe. Existe a ignorância, porque somos criados simples e ignorantes. Então, todos os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? Pelo mal, não. Mas pela fieira da experiência da ignorância. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou simples e ignorantes, ou seja, as mesmas aptidões tanto para o bem quanto para o mal. E ele completa para nós. O que vos parece mal, nada mais é do que ignorância do bem. Então não existe o mal. Porque senão a gente ia dizer que Deus fez o bem e fez o mal. Deus não fez o mal. O mal não existe. Deus fez o bem. E Joana vai dizer que aí é que é importante a gente perceber a conclusão dela no capítulo. Ela vai dizer que se fascinavam com a eloquência de Jesus, com a lógica da proposta libertadora, mas recuavam ante o mais e abria condição para optar pelos interesses das paixões. Então,
Um jovem que era rico, queria seguir Jesus. Queria ter a alegria de o acompanhar, mas naquele momento tinha outros compromissos. Outro moço sintonizou com o chamado, sentiu aquela presença harmônica de Jesus lhe influenciando, mas seu pai havia morrido e estava obrigado a sepultá-lo. Sempre na decisão de seguirmos a Jesus, muitas vezes nós colocamos um mais a minha família, mais se eu for para o centro espírita 3 vezes por semana, como é que fica a minha casa, Senhor? Sem que eu esteja lá. Então, mais. Mas Jesus disse lá, né? Agora meu reino não é daqui. Agora não é daqui. Cada um vai se renovando por palavras, pensamentos, gestos, ações. Cada conquista individual e coletiva que a gente vai fazendo vai permitindo que a gente cresça, evolua, para que o reino dele possa aqui chegar. Ele disse há 2000 anos, mas se fosse hoje, como é que ele falaria? Já é daqui? Não. Se fosse no meio da doutrina do cristianismo, ele falaria, meu reino já está no cristianismo. Não. Se fosse no movimento espírita, meu reino no movimento espírita já está instalado. Não. Se fosse aqui no César, não tem divergências, é só. Se fosse no círculo íntimo de nossa família, lá em casa não, de vez em quando tem uns quebra. E fosse entre você e Jesus no seu coração, já estava instalado, aí tem que estar, né? Eu botei isso tudo, mas o que é importante é a gente decidir para que a gente possa ir embora para casa com essa decisão na nossa mente. Sobre qual fundamento nós construímos a nossa vida. Sobre qual fundamento construímos a nossa vida. Eu quero ganhar a briga ou ganhar a paz? Eu quero fazer o bem ou fingir que faço? Eu quero ser um amigo leal ou não? Sobre qual fundamento que eu estou aqui na doutrina espírita? O reino de Deus não coexiste, o mal não coexiste com o bem. A hora que todo mundo for do bem aqui no nosso planeta Terra, o mal vai embora envergonhado, então não tem espaço para mim. Não tem ninguém que se afiniza comigo, vai embora. Então, o bem, ele não coexiste, ele não está com crime, com entretenimento de violência, com amor utilitário, com sentimento como fraqueza. A gente vê alguém que tem emoção, sentimento, para a gente é fraqueza. Não convive com a fome, com a doença, com a escassez, com a ignorância. A fome é um absurdo que a gente permita que a fome aconteça. Parabéns pela vocês, pelo trabalho. É um absurdo que no nosso país e aqui no Espiritismo a gente possa conviver com isso. Para a gente fechar aqui, eu quero só dizer o seguinte, a gente fala sempre no nosso Pai Nosso, a oração que a gente mais pratica, que a gente mais ora, sempre o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele sempre tem uma frase muito interessante. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. E onde é que está o reino de Jesus? Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. A vontade de Deus está onde? Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Então, o reino de Deus é todo lugar, toda circunstância, onde a vontade de Deus está sendo feita. Então, se estivermos afinados e praticando aquilo que está em consonância com a vontade de Deus, nós estamos no reino de Deus, o reino de Deus está conosco. Obrigado a vocês, que Jesus abençoe a todos.
Obrigado, Edson. Deus abençoe. Deus lhe recompense pela gesto de caridade. Essa palestra maravilhosa que você fez. Vou pedir que você sorteie aí um número que vai receber o livro. Então, 33, vai, você vai receber o livro Atitudes Renovadas, de Divaldo Franco. Obrigado aí pela contribuição. Eu agradeço a todos que contribuíram com o Real do Amor. Peço que continuem colaborando na próxima reunião. Colaborem novamente com esses R$3 aí para receber um livro aí. Não foi hoje, mas quem sabe na próxima, né? Um de vocês aqui vai receber um livro aí por R$3. Olha que beleza. Então eu vou pedir para os médiuns passistas se posicionarem, para que a gente passe agora para o passe coletivo. Pedir ao nosso amigo João ali para busca que a gente se mantenha nesse clima de harmonia, se mantenha receptivo para recebermos o passe espiritual, as energias que os espíritos aqui presentes vão distribuir através dos médiuns passistas. Agradecemos aos médicos passistas por esse ato de caridade, doação. E peço que ainda permaneçam nesse clima para fazermos a prece de encerramento. Mestre Jesus, muito obrigado por mais uma noite de estudos, mais esse encontro com a tua doutrina, com o teu ensinamento, com o teu evangelho de amor. Estamos saindo daqui preenchidos de amor, de luz, de conhecimentos, e pedimos aos bons espíritos que nos levem para casa, que nos acompanhem no trajeto de retorno às nossas famílias. Pedimos a tua bênção para aqueles irmãos que não puderam comparecer por algum motivo. Pedimos que o Senhor também abençoe aqueles irmãos que nos assistiram pela internet, aqueles que ainda vão nos assistir. Pedimos a tua bênção, a tua paz para todos nós. Agradecemos aos espíritos mentores desta casa pelo trabalho que é oferecido pelo cérebro, pela oportunidade de estarmos aqui contribuindo, melhorando, progredindo moralmente, progredindo espiritualmente. E para encerrar, eu vou fazer a prece que Jesus nos ensinou, que o nosso palestrante citou, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás em toda parte, louvado seja e glorificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos cílios espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair sobre os golpes das tentações das nossas próprias imperfeições, e livra-nos do mal,
que ainda reside dentro de nós mesmos. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre, e assim seja. Muita paz.